Você conhece a justa causa para o empregado, que é chamado, obviamente, de justa causa. Mas você conhece a justa causa para o empregador, que é chamado de rescisão indireta? Tem muita coisa por aí na internet que não é verdade e vou esclarecer de uma vez por todas. Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados e eu vou falar para vocês sobre a justa causa para o empregador, que é a rescisão indireta. A justa causa está lá no artigo 482 da CLT. Isso a justa causa quando é para o empregado, mas para o empregador é o 483 da CLT. Lá você vai encontrar várias alíneas que dizem a respeito sobre o que caracteriza a justa causa do contrato de trabalho para o empregador. Primeiro é importante falar que a justa causa para o empregador, a rescisão indireta, tem que ser resultante de algo suficientemente grave. Então não vai ser uma coisa pequena, tem que ser algo que é considerado grave tanto na lei e moralmente. Por exemplo, xingar o funcionário, você diminuir ele, você deixar de dar uma coisa que é direito dele, propositalmente ou não, seja porque você, empregado, por exemplo, fez isso ativamente ou esqueceu de fazer que você não sabia que tinha que fazer. Infelizmente também isso dá rescisão indireta. Como que é feita a rescisão indireta? Bom, não é só o empregado chegar uma manhã e falar você está rescindido. Não, isso não existe. A rescisão indireta tem que ter provas e você tem que entrar em juízo, tem que entrar com uma ação trabalhista para pedir a rescisão indireta. A única pessoa que dá a rescisão indireta, que declara que está encerrado o contrato de trabalho indiretamente por culpa do empregador, é o juiz do trabalho. Então, para você demitir o seu empregador, você tem que entrar com uma ação trabalhista. Você pode deixar de comparecer ao local de trabalho se você acha que aconteceu algo grave o suficiente, empregado? Pode, você pode deixar de comparecer. Mas você corre o risco de lá na frente, caso entre com uma ação trabalhista, você não ver reconhecida a rescisão indireta. Aí você vai perder verbas rescisórias e os direitos que você tem. O mais seguro para você, empregado, mandar embora o empregador, o que é? Você, para encerrar o contrato de trabalho de vez, você pode pedir a sua demissão. Sim, você pode pedir a sua demissão. E lá para frente não quer dizer que você está abrindo mão do direito de entrar com uma ação trabalhista e nem abrindo mão do direito de pedir a rescisão indireta. Se for algo grave o suficiente, que eu vou dar exemplos aqui, você pode simplesmente falar, eu vou embora da empresa, estou pedindo minha demissão, e você procura um advogado trabalhista e lá com ele você vai entrar com ação e pedir a rescisão indireta para alterar essa forma da demissão para você mandar embora o patrão. Por exemplo, o que acontece muito também de, doutor, meu acerto está errado, eu tenho que resolver isso aqui com o patrão. Não, você não vai resolver isso com o teu patrão. O teu patrão vai pagar o que ele acha que ele tem que pagar para você na rescisão, o acerto, Então, não adianta você querer discutir com ele, você tem que entrar com uma ação junto com a rescisão indireta, onde você vai discutir tudo isso, hora extra, vale que não pagou, vale que descontou indevidamente, não recebeu VT, não recebeu VR, VA, tudo isso aí você vai discutir na ação trabalhista. Pouco adianta você discutir com o seu patrão. E outra coisa, gente, por favor, não achem que o advogado vai pegar o telefone e ligar para o teu patrão. A gente não faz isso. O advogado ele entra com ação. Por quê? Lá você vai estar seguro que você vai receber tudo que você tem direito. Nada impede o advogado de pegar o telefone, ligar para o patrão e fazer combinar algo por fora que você vai acabar ganhando menos. Então quem sai prejudicado é você, empregado, pela sua pressa. Então não espere que o advogado vai ligar e vai resolver. Que isso não existe também. A ação está aí para isso. Quem manda é o juiz, não o advogado. Não tem como o advogado simplesmente invadir o setor de RH e falar, não, isso aqui você não vai descontar do fulano aqui, isso aqui não pode, isso aqui tá errado. Gente, isso não existe, tá? Não existe. Entendam, o advogado entra com ação para reivindicar, para pedir tudo isso que você está falando para ele, ele vai pedir na ação trabalhista, tá? Fiquem bem tranquilos que está tudo em um lugar só. Não vai ter desconto. Agora eu vou dar exemplos de situações que são as mais comuns, tá? Que eu vejo acontecer, que resultam em rescisão indireta. A primeira situação que eu vejo mais ocasionar na rescisão indireta são coisas que eu vou falar aqui que eu vejo no dia a dia, ok? Não estou lendo da CLT aqui para vocês. O mais comum é o quê? FGTS atrasado. Você não pagar para o funcionário FGTS que é devido a ele. E quando eu digo pagar, não é entregar na mão do funcionário o valor do FGTS. É depositar na conta do FGTS dele, mensalmente, o valor do FGTS.
O FGTS é bem simples de conseguir a rescisão indireta, porque já vi vários casos nos quais a empresa sequer depositou um mês de FGTS, por exemplo, em um contrato de trabalho de 1 ano e meio, 1 ano, ou até mesmo de 6 meses. Por exemplo, se for contrato de trabalho de 6 meses sem um depósito de FGTS, isso é rescisão indireta. O que não é rescisão indireta? Você trabalha 1 ano e estão lá 10 meses depositados, 9 meses. Isso não é rescisão indireta, porque são poucos meses. Então, FGTS não depositado dá sim rescisão indireta se for reiterado, contínuo, por longo período, com relação ao contrato de trabalho que a pessoa está tendo. Outra situação comum que eu vejo da rescisão indireta é não entregar os EPIs para o funcionário, né, o equipamento de proteção individual. E por entrega, entende-se o quê? Ser fornecido a ele o equipamento correto, o equipamento que ele precisa e também tem que estar registrado que ele recebeu. Tá? Tem que estar assinado na ficha de EPI que ele recebeu, aquele equipamento assinado por ele, e também tem que ter o CA, o certificado de aprovação do EPI anotado na ficha também, que isso eu já vi dar problema de ganhar insalubridade porque não tinha anotação do CA. Então você, empregador, presta atenção quanto a isso. O próximo, relacionado a esse anterior de não entregar o EPI, é o não pagamento de insalubridade ou periculosidade. O não pagamento de insalubridade ou periculosidade dá sim direito à rescisão indireta. Isso provavelmente vai acontecer quando? Como, aliás? Vai acontecer da forma que a pessoa trabalha numa função que é conhecidamente perigosa, né? Por exemplo, mexe com explosivo, trabalha em um posto de gasolina e ele não recebe periculosidade. Sinto muito, isso aí é rescisão indireta na hora. Outra situação que dá direito à rescisão indireta é a pessoa trabalhar horas extras e ela não receber. Não recebimento de horas extras dá sim direito à rescisão indireta. Por quê? A pessoa está basicamente trabalhando de graça, quase que escravo do empregador nesse caso, trabalhando horas a mais. Então o empregador está não pagando horas a mais que o empregado fez, seja por alguns meses. Por exemplo, não vai caber uma rescisão indireta em um contrato de trabalho de 3 meses de experiência nesse caso. Raramente você vai ver casos da Justiça do Trabalho que vão lidar com essa questão de rescisão indireta e pagamento ou não pagamento de horas extras. Isso não vai dar rescisão indireta porque é um contrato tão pequeno, tão curto o trabalho de contrato, tempo de contrato tão curto, que não é rescisão indireta que tão poucos meses trabalhou. Outra coisa que dá rescisão indireta, que acontece infelizmente de forma velada em muitas empresas com o empregado, é o assédio moral. O assédio moral é amplo, ok? O assédio moral é, por exemplo, você ser forçado, você ser aliciado quase que a bater metas, né? Você ser cobrado incessantemente, haver uma perseguição da sua pessoa dentro da empresa por parte do supervisor, por parte do sócio, diretor, etc. Lembrando que tudo que se alega tem que provar. Você tem que ter provas desse assédio. Muitas vezes não tem. Essa que é a parte que pega em muitos casos de assédio, porque a pessoa não está preparada, não está com a malícia, por exemplo, de gravar a conversa, um áudio, um vídeo, ou guardar um e-mail, uma mensagem de WhatsApp. Às vezes a pessoa nem se toca, está sendo assediada, pressão, e ela está desconcertada com aquilo. Então, assédio moral dá sim rescisão indireta, só que esse é um tópico um pouco mais delicado e complexo. Outro ponto, outra situação que dá rescisão indireta é agressão física, né? Agressão física ou verbal por parte do empregador. O empregador xingar o empregador bater fisicamente no empregado. Isso, obviamente, além de crime, dá rescisão indireta. Um mais incomum, mas que eu já vi acontecer, é a redução da jornada e salários sem acordo com o sindicato no meio ou sem o Ministério do Trabalho e Emprego intervir. Não pode simplesmente você trabalhava 8 horas, né, e teve o teu salário cortado porque você começou agora a trabalhar 6 horas. Isso só pode acontecer com a anuência do sindicato, ok? A redutibilidade salarial, que é o princípio que tem no direito do trabalho. Então, esse é outro motivo para rescisão indireta. Falamos do que dá rescisão indireta, mas agora, o que não dá rescisão indireta? Casos que eu já vi chegarem aqui na minha frente no escritório, que as pessoas trouxeram, os clientes trouxeram, o que não dá rescisão indireta? Você não gostar do seu empregador. Sim, acredite. Eu já vi casos em que o cliente me fala, mas eu não gosto dele, do jeito que ele fala comigo. Como é que ele fala com você?
Aí ele me manda fazer as coisas. Eu falo, ó fulana, você é empregado. Você tem que seguir as ordens do empregador. Se ele está sendo desrespeitoso com você, está sendo agressivo, animoso, é uma coisa. Agora, ele ser uma pessoa que infelizmente é chucra ou ríspida e está mandando você fazer algo, é o jeito dele e isso não caracteriza assédio, ok? Então, você ser mandado fazer algo, se você gostou ou não gostou do jeito que foi falado, isso é um problema seu com o seu patrão. Você tem que deixar claro que você não gostou, mas, em regra, não dá rescisão indireta. Outra coisa que não dá rescisão indireta é o quê? Eu não concordo com o que o chefe pediu para eu fazer. Mas se o chefe não está pedindo você para, por exemplo, traficar drogas, comprar armas ilegalmente, realizar qualquer atividade ilegal e estiver dentro da sua capacidade de trabalho, sim, isso você tem que fazer, senão é insubordinação. Aí você que vai tomar uma advertência, suspensão ou justa causa. Então, ser mandado fazer algo também não é motivo para rescisão indireta. E o que não dá rescisão indireta também? Você, funcionário, faltou ao trabalho. Faltou com atestado ou sem atestado, independente. Você não recebeu o VT. Você tem direito à rescisão indireta? Não, você não tem. Você não trabalha, você não recebe o Vale Transporte. Isso ocorre bastante aqui no escritório, que eu já vi clientes reclamarem, que apresentou atestado, não recebeu o Vale Transporte. É um direito da empresa não pagar o Vale Transporte de dias que você não foi. Contanto que atestado ou mesmo que você faltou sem atestado. Então, isso não dá rescisão indireta também. Espero que tenham gostado e entendido. Deixem os comentários aqui que eu sempre respondo na medida do possível no YouTube. Siga-nos no Instagram, que lá respondemos também, e o TikTok. Se inscreva nos nossos canais do YouTube, do TikTok e Instagram. E até a próxima.